Olá, meu apaixonante, minha apaixonante, tudo bom com vocês? Hoje é segunda-feira, dia 20 de julho, e eu tô de novo aqui para mais uma mensagem com o meu baralho. Turma, não consegui fazer a mensagem durante o dia, mas o importante é que estamos aqui. Olha só, muito obrigada por todos os likes, por todas as mensagens que vocês me deixam. Turma do YouTube, já se inscreve, já deixa o seu like aqui para ajudar o crescimento do canal. Turma, vamos lá. Eu não sei o que você está passando, mas o meu baralho sabe. Então, vamos cortar as cartas e vamos ver o que meu baralho tem para contar para gente hoje. Bora lá? Então, vamos lá, vamos organizar aqui, vamos tirar a cartinha, vamos ver qual mensagem vai sair para gente hoje. E a mensagem é essa daqui. Deixa eu ver aqui. Não desista agora. Crie independência afetiva e conclua seus projetos. Nossa, que mensagem bacana! Então, turma, muitas vezes a gente se encontra, né, em encruzilhadas, sem saber exatamente que rumo tomar, e de repente a gente vem passando por alguma situação difícil já há algum tempo, tentando conquistar algo, e isso parece muito difícil. E chega uma hora que a gente tem vontade de jogar a toalha, né? Principalmente quando a gente espera algo por muito tempo e a gente percebe que aquilo não está acontecendo. Mas a gente precisa entender o seguinte, que o tempo da espiritualidade, o tempo de Deus, ele não é o nosso tempo. E que às vezes as coisas demoram para acontecer porque a espiritualidade ela está testando a gente, né? Será que aquilo que a gente quer de verdade? Ou é só um capricho? Ou é só porque a dificuldade cria uma certa curiosidade ou cria um certo fascínio e o fato daquilo estar difícil faz com que a gente, na teimosia, queira a todo custo conquistar algo, mas não porque lá no fundo do nosso coração a gente deseja, mas porque a gente não quer perder. Então, às vezes, as situações elas demoram para se resolver na vida da gente, porque a espiritualidade ela espera a gente ter certeza daquilo que a gente quer. Quando a coisa acontece, a gente tem aquele sentimento que a gente quer muito, mesmo sendo difícil, a gente perseverar, significa de repente que sim, que aquilo faz sentido para a gente. Mas a maioria das vezes, a gente, quando aquilo não é importante e é só um desejo do nosso ego, a gente acaba desistindo daquilo, porque fica cansativo. Então, a espiritualidade, antes dela facilitar algo para você, a gente precisa ter calma, a gente precisa ter paciência, porque não adianta nada a gente querer tanto, a gente lutar tanto, e quando aquilo chega para a gente, por uma questão de maturidade ou por uma questão de ego, a gente coloque tudo a perder, né? Então a gente precisa perseverar. Por isso que ele fala assim: não desista agora.
Uma outra coisa também que é muito importante é você criar independência afetiva. O que isso significa? Às vezes, a gente depende muito da opinião dos outros, né? Da validação dos outros para as coisas que a gente deseja na nossa vida. Então, a gente sai comentando, pedindo opinião. Só que existem algumas coisas que elas devem ser tratadas apenas por nós e pela espiritualidade. Elas têm que estar ali dentro do nosso íntimo, porque a gente nunca sabe ao certo qual é a intenção das pessoas, né? Tudo bem, não, é meu amigo, é minha amiga, mas a vivência de cada um é diferente, né? Toda a bagagem de vida de cada um é diferente. Então, por exemplo, se você está pensando em largar o trabalho e morar no exterior, pode ser que você vá comentar isso com um amigo ou uma amiga que sempre teve vontade de largar tudo e ir para o exterior, mas não tem essa coragem. E ela vai desencorajar você, né? Ou então, você pode comentar isso com um amigo, uma amiga que é muito apegado à família e que não teria coragem de deixar a família. Então, vai colocar na sua cabeça, mas e a sua família? Como é que você vai fazer? Então, esse é só um exemplo, tá, gente? Pode ser qualquer coisa que você queira fazer na vida. Algumas situações, né, algumas decisões que a gente precisa tomar na vida, elas devem ser tomadas só entre nós e o divino, né? O todo, a espiritualidade, a força maior aí da criação na qual você acredita, o teu anjo da guarda. Então, esse CRI, independência afetiva, é isso. É você ser mais maduro, madura e mais seguro ou segura para tomar as suas decisões sem precisar da opinião e da aprovação dos seus afetos, né? Das pessoas com as quais você convive. Porque quem vai viver a experiência, independente de qual seja ela, é você. E aí, então, depois que você já teve clareza, que você já sabe se aquilo que você deseja é realmente verdadeiro, é um desejo do seu coração e não um desejo do seu ego, por mais difícil que esteja, não desista. Siga em frente. Mas está difícil. Eu sei que você vai achar um caminho. A gente sempre acha um caminho. Quando a gente quer mesmo, né? Tem aquele ditado, querer é poder. No inglês é where there's a will, there's a way. Onde há desejo, existe um caminho. Você vai encontrar esse caminho. E a espiritualidade vai clarear para você e vai te ajudar. Então, primeiro, você tenha certeza do que você quer. Segundo, se dependize. Não comente, não peça opinião, porque as pessoas não estão na sua pele, elas não sabem o que você sente e talvez elas não conheçam a situação ou não saibam exatamente como você se sente em relação àquela decisão, né? Porque muitas vezes a gente acaba não se abrindo e sendo honesto com as pessoas em relação aos nossos desejos. Então, é claro que você talvez não chegue para o seu amigo e fale assim, não, mas eu sinto no meu coração que eu tenho que viajar, que eu preciso fazer isso. A pessoa não vai saber o quanto para você realmente aquilo é importante. E por fim, né? Conclua os seus projetos.
Não deixa nada em aberto na sua vida. O pior mal que você pode fazer para você é você morrer na dúvida, é você morrer no e se. Ah, mas e se eu tivesse ido? E se eu tivesse feito? E se eu tivesse comprado? E se eu tivesse falado? E se eu tivesse, sei lá, corrido atrás? Se eu tivesse dado um jeito? Então, esse e se, ele vai atormentar você a sua vida inteira. Eu tenho uma situação, em 2006, eu estava com uma escola aqui na Vila Ema, eu já tinha 150 alunos, e o meu ex-marido foi chamado para trabalhar na Espanha. Foi uma decisão difícil, deixar o sonho da minha vida, que era ter uma escola de inglês, e largar tudo para ir com ele. Mas eu pensei e decidi ir. E não me arrependo, né? Porque eu não tive mais a oportunidade de viajar. Então, talvez se eu tivesse ficado no apego, mas eu tenho a escola, porque na verdade os funcionários iam ficar 3 meses e vim para o Brasil ficar 10 dias de férias. Voltava 3 meses e ficava 10 dias no Brasil de férias. Tinha solução, tinha uma outra maneira de resolver, mas eu decidi que eu queria viver essa experiência, entende? Então, e até hoje foi a única experiência que eu tive. Então, se eu tivesse deixado essa experiência passar, eu teria me arrependido. Embora hoje eu não tenha a minha escola, quando eu voltei eu montei outra escola, né? E no fim acabei abrindo mão da escola, porque dá muito trabalho. Depois da pandemia eu decidi que eu não queria mais, que eu queria trabalhar de home office, sozinha, em casa, tranquila, porque o sentimento da gente também, com o passar dos anos e com a maturidade, ele acaba mudando. Então, coisas que eram importantes para a gente quando a gente era um pouco mais jovem, acabam se modificando quando a gente amadurece. E a experiência que eu tive foi engrandecedora para mim. Viver 2 anos e meio fora do Brasil me trouxe muita bagagem, muita experiência de vida, tá? Então, às vezes a gente deixa as coisas escaparem pelos dedos porque a gente tem medo. Então, é melhor a gente meter a cara e experimentar e ver o que acontece quando a gente deseja muito, do que a gente deixar a oportunidade passar. Mas grandes decisões, elas devem ser tomadas entre a gente e a nossa espiritualidade, e não de acordo com o achismo das pessoas que convivem conosco ao nosso redor. Porque depois, quando você tiver que colher os frutos ou sofrer as consequências, ninguém vai estar ali para sofrer as consequências. Eles só vão estar ali para colher os frutos. Então, essa é a minha mensagem para você nesse dia. Um grande abraço e até amanhã.